dia a todos. Eu queria começar por agradecer ao Paulo Fontes e ao Estevão a oportunidade de estar aqui no Nacionário para falar sobre parte do tema da minha tese de doutoramento, que estou agora a terminar. Lembrando também que, tal como o Nuno, o Cenário de História Contemporânea teve uma grande importância para mim no meu percurso, sendo que estava ainda a fazer a minha licenciatura quando comecei a frequentar o seminário e até fiz a minha primeira intervenção aqui, que foi absolutamente marcante para mim e, sobretudo, depois a frequência no seminário, onde aprendi muitíssimo sobre as relações, sobre as relações inglesas. E então, hoje venho falar-vos sobre este tema da sociedade bíblica e o seu papel na difusão agrária das escrituras em Portugal entre esse período cronológico de 1804 a 1940. Começando só por algumas indicações, foi muitíssimo, obviamente, difícil para mim conseguir organizar de alguma maneira uma apresentação que resumisse nestes 45 minutos tudo aquilo que eu trabalhei para a minha tese. Vou procurar fazê-lo começando por pontos essenciais que acho que não podia contornar, que têm a ver com a questão. Vou infelizmente ter que solicitar ao nome que me vá passando os slides. A questão da bibliografia e das fontes, referir aqueles estudos fundamentais sobre a sociedade bíblica britânica e estrangeira, que, como o Nuno bem referiu, eu também vou tratar, está na origem da sociedade bíblica em Portugal, portanto não poderei voltar na altura do debate a estes, se quiserem dar as referências, vou ter que passar por eles agora rapidamente. Portanto, John Owen, George Brown, por ordem cronológica aqui, William Canton e James Moulton Rowe, grandes histórias da sociedade bíblica britânica e estrangeira. E depois alguns estudos que foram sendo feitos em Portugal, alguns artigos que começaram a ser feitos por colegas nossos, do Dr. Timóteo Cavaco, que está aqui presente, e Luísa Guiar Santos, no âmbito também de trabalho aqui encetado no centro, para a história religiosa de Portugal e para o dicionário de história religiosa que a complementou. Foi basicamente a partir destes estudos fundamentais que eu iniciei. Claro que isto é uma bibliografia, obviamente estende-se a bastantes mais páginas, mas não podia começar sem referir estes nomes essenciais. Em relação à documentação, eu tive aquele problema, um clássico, não é, de começar por não haver absolutamente nada de fontes sobre a sociedade bíblica e depois acabar com uma imensidão de fontes que não consigo controlar dentro das 500 páginas a que vou ter direito. Portanto, criei quase uma relação afetiva e todos os dias tenho que me despedir de palavras e palavras e palavras que quero citar, mas que não posso, e que no fundo resultaram desta coleção dos arquivos da sociedade bíblica britânica e estrangeira, que está na biblioteca da Universidade de Cambridge, portanto todos os relatórios anuais da sociedade, parte dos quais consultei lá e outra parte aqui no arquivo da Sociedade Bíblica de Portugal, como ali está. Portanto, os livros dos agentes da sociedade cá em Portugal, as coletâneas, os notebooks, são livros que são feitos a partir da história e das operações em Portugal e que os ingleses começam a procurar congregar e juntar em pequenas coletâneas. Depois toda a correspondência, são centenas e centenas e centenas de cartas. Os registros financeiros, devo dizer que os britânicos tinham um controle bastante apertado e muito organizado de tudo aquilo que era feito cada vez mais durante este período. E depois também material fotográfico sobre a atividade, já obviamente durante o século XX. Depois o arquivo, obviamente não tem comparação em termos de dimensão da sociedade bíblica de Portugal, a herdeira desta agência da sociedade bíblica britânica e estrangeira, só para esclarecer desde já. Portanto, durante todo o período em que eu trabalho, a sociedade bíblica em Portugal é uma agência da sociedade bíblica britânica e estrangeira, portanto não tem ainda autonomia como terá, já só depois de muitíssima entrada do século XX, só já nos anos 80 é que se forma a Sociedade Bíblica de Portugal, autónoma da Sociedade Bíblica Britânica e estrangeira. E depois todo um fundo documental resultante daquela investigação na BN, aqui na biblioteca e na Biblioteca Municipal do Porto, que tem muita imprensa protestante, de origem evangélica,
e onde, basicamente, a partir dessa imprensa e de muitos opúsculos, quer do lado protestante, quer do lado católico, uma vez que este tema vai explotar esse tipo de panfletos, não é? podem ser encontrados. Portanto, eu tenho, de facto, eu fui, digamos assim, quase abençoada, por um lado abençoada, por outro lado amaldiçoada, com muita documentação. No início achava que era uma bênção, agora quando tenho, acho que é uma maldição. Então, passar para a questão também da tecnologia. Portanto, do estudo, eu vou tentar ter-me aqui alguns apontamentos durante parte da minha intervenção para não me assim, desconcentrar de algumas coisas que quero dizer e, portanto, tem a ver também com esta questão da cronologia. Portanto, do estudo deste conjunto da documentação, resultou a definição de um âmbito cronológico bastante lato, como podem ver, com um ponto de partida específico, portanto, 1804, data da fundação da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, sendo que 1809 é a data da sua primeira intervenção em Portugal, só para esclarecer esse apontamento, e um ponto de chegada que é eminentemente simbólico, 1940, o ano da realização do primeiro Congresso Bíblico Português, o primeiro Congresso Bíblico em Portugal, entre 25 e 29 de maio de 1940, realizou-se em Lisboa esse congresso, que, apesar de ter sido um acontecimento muito circunscrito, foi revelador e é o ponto final, em termos cronológicos, e enquanto expressão de um momento histórico preciso e de um momento específico, fruto de um contexto particular, quer em termos da história do cristianismo português, como há pouco também referiu, e quer em termos da própria história política portuguesa. No entanto, o seu conteúdo é também tradutor, e por isso também é que eu o valorizei, de um processo longo que só pode ser compreendido pela via da análise da história da sociedade bíblica. Portanto, o Congresso Bíblico, devo dizer, não é organizado diretamente pela sociedade bíblica, mas não podia ter existido se não fosse o trabalho da sociedade bíblica. Na medida em que foi já resultado de uma experiência de diversificação sociocultural e religiosa, impulsionada e, mais do que isso, dinamizada pelo percurso da mesma sociedade no país, não necessariamente coincidente com o do protestantismo português, sendo que é esse protestantismo português que organiza o Congresso Bíblico Português, portanto, a Aliança Evangélica Portuguesa na altura. Agora também, para situarmos a questão do objeto, espécie aqui o professor H. Matos, este slide tinha sido feito para ele. Portanto, o objeto da minha tese tem a ver com a história da sociedade bíblica como experiência de diversificação sociocultural e religiosa em Portugal e a análise do processo de distribuição e da apropriação de um texto que influi profundamente na ordenação societária, com o problema fundamental, esta é a questão central, da divulgação bíblica como mecanismo de clivagem religiosa e social e a questão central também do debate entre o texto e a autoridade. Eu não vou aqui tratar neste seminário do objeto da minha tese, vou tratar de uma questão específica que trata alguns dos capítulos da minha tese, que é o papel da sociedade bíblica na questão precisamente específica da difusão das escrituras em Portugal, quais as suas origens, o seu processo de institucionalização e os seus resultados práticos. E, portanto, aquele objeto da tese resulta nestes 4 capítulos que aqui estão, mas é só para aflorar estes 2 primeiros, que têm a ver com o início da atividade da sociedade em Portugal e a estruturação da sociedade bíblica em Portugal, dessa agência e do seu plano estratégico e do seu funcionamento prático. Eu quero ver se chego à questão da tradução prática daquele trabalho, porque queria ver a vossa reação a essa tradução prática. As questões tratadas no terceiro e no quarto capítulos têm mais a ver, no terceiro, com a questão dos efeitos dessa distribuição. Portanto, reparem, o primeiro e o segundo capítulo têm a ver com a questão da instituição, da institucionalização. O terceiro tem a ver com a questão dos efeitos e da reação a essa institucionalização e a apropriação dos textos bíblicos. Portanto, a questão tem mais a ver depois também com a formação dos grupos, a questão da conversão, tudo isso, dos grupos de estudo bíblico e das igrejas. E depois o quarto capítulo, mais de ordem reflexiva, tem a ver com todo o debate que foi promovido pela distribuição e pela apropriação dos textos bíblicos, onde se trata da questão política, da questão administrativa, judicial e, obviamente, da relação com a Igreja Católica Romana.
Já para não falar da questão, daí a questão do texto e da autoridade, também é da questão do texto e das autoridades, a autoridade da hierarquia católica romana, a hierarquia, o poder político, o poder judicial, e também a questão das traduções, a questão da autoridade de Figueiredo de Almeida, que disse que eu agora sou secretário, era às 8 da noite. Passemos então a estes primeiro e segundo capítulos que eu vou tentar aflorar. As origens da sociedade bíblica em Portugal estão então intimamente ligadas com o movimento dinamizado pela Sociedade Bíblica British and Foreign Bible Society, portanto, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, enquanto parte integrante de um religious awakening, desse revival que teve lugar na Grã-Bretanha na transição do século XVIII para o XIX, composto por um conjunto de instituições que não se restringiam, obviamente, à sociedade bíblica, projetado para um melhoramento social e moral da humanidade. Os objetivos se desdobravam entre a missionação, a promoção da educação e a difusão de publicações religiosas. Devo dizer que a sociedade bíblica era uma entre várias outras instituições que se dedicaria, não foi a primeira, à distribuição de publicações. Foi a primeira, sim, que a 7 de março de 1854, quando teve lugar a institucionalização, a formação da instituição, tinha como único objetivo exclusivo a distribuição das escrituras, depois que será acertado no regulamento com o acrescento de 100 notas, 100 comentários, e só será em Inglaterra distribuída a versão autorizada, portanto a King James Version em Inglaterra. Ficou desde logo determinado, portanto havia várias outras instituições que distribuíam escrituras e também, por exemplo, o livro da oração comum, outras que distribuíam tratados religiosos, outras que distribuíam várias, mas a sociedade a Bíblica vai ser a única que só distribui as escrituras. Essas escrituras, como vamos ver, são, quando eu digo escrituras, é difícil encontrar um termo, para não dizer Bíblia, porque eles distribuem Bíblias, Novos Testamentos e porções, portanto partes da Bíblia, um termo que seja completamente neutro, não escrituras, que tem uma conotação ligeiramente, digamos assim, confessional, mas eu, quando digo escrituras, quero referir-me ao facto de não serem apenas nem Bíblias, nem Novos Testamentos, nem Evangelhos, ou porções, ou seja o que for. Ficou determinado, isto é importante, que o comitê seria constituído exclusivamente por leigos, portanto não há clérigos no comitê, na comissão, e teria 36 membros, 6 estrangeiros, mas tinham que residir em Londres, 15 membros da Igreja de Inglaterra e 15 membros de outras denominações cristãs, chamadas na altura dissidentes, não é? Foi resultado do Cromwell e de outros tais. Isto para dizer que a sociedade não resultava, não é um subproduto da Igreja de Inglaterra, de todo. O princípio que subjazia a todo o projeto, adjetivado como essencialmente compreensivo, cito, assentava na aceitação e convocação do apoio de todos os cristãos, isto é, de todos aqueles que entendiam as Escrituras como regra de fé, o que se traduziria simultaneamente numa grande amplitude, quer em termos confessionais, quer em termos geográficos. E desde o início, a sociedade bíblica, como o seu próprio nome indica, britânica e estrangeira, tem um objetivo de servir a distribuição das escrituras, quer a nível doméstico, quer a nível internacional. É absolutamente, quer dizer, imediato, não é? É completamente, é automático, é essa. Portanto, no mesmo dia em que se tomou a resolução de providenciar a edição de Bíblias em inglês, galês e irlandês, a 9 de abril de 1804, portanto, um mês depois da formação da sociedade, foi igualmente deliberada a dinamização de correspondência no sentido de promover os objetivos da sociedade a nível internacional. E, portanto, a sociedade vai procurar promover e implantar-se, definir aqueles que seriam os princípios básicos sobre os quais desenvolveria a sua atividade, que são a singleness, e são tudo termos facílimos de traduzir em português, isto é, a univocidade, a singularidade do seu objetivo, ou seja, só a distribuição das escrituras, e a catolicidade também desse objetivo, isto é, a universalização dessa esfera de ação. Tendo como objetivo único, por vezes também é ativado simples, como veremos não é nada simples, a distribuição das escrituras, acrescentava também a essa dinamização uma dimensão de integração da experiência cristã através de um sentido catolicizante, isto é, universalizante da sua ação. No entanto, estes objetivos, que são muito, digamos assim, até na sua aparência,
simples, vão levantar muitas controvérsias e vão ser problemáticos, apesar de serem mantidos durante toda a história da sociedade bíblica britânica e estrangeira. Problemas que têm logo a ver, logo à partida, com a relação com a Igreja de Inglaterra, que tem levado muitos problemas nas primeiras décadas, porque muitos dos seus representantes consideram que a sociedade atentaria, ou seria um perigo para a Igreja de Inglaterra por, entre outras razões, não distribuir o livro de oração comum. Não é? São, aliás, tipos de argumentação, um tipo de argumentação muito semelhante àquele que será utilizado pela Igreja Católica depois em Portugal, nos finais do século XIX, que é de que é necessário o livro de oração comum, um acompanhamento, digamos assim, litúrgico, na caso de mediação clerical, porque a ignorância dos leitores não lhe permite aceder diretamente ao texto bíblico sem ter esse acompanhamento. E depois surgem uma série de controvérsias que têm a ver, que eu adoraria tratar aqui, mas que não posso, com a questão, ao longo do século XIX, com a questão da inclusão ou não dos apócrifos, a chamada controvérsia dos apócrifos, que são os deuterocanónicos para a Igreja Católica, portanto, não os apócrifos que os católicos consideram apócrifos, os deuterocanónicos. A questão de incluir ou não uma oração e um juramento, chamado teste, no início das reuniões do comitê, portanto, que no fundo o objetivo, isto nos anos 30, era fazer sair ou excluir da sociedade as correntes unitaristas, portanto, antitrinitárias, obrigando-as a que se tivessem a fazer uma oração, reconhecer a doutrina da Trindade, que não foi aceito pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira e resultou na formação, em 1831, da Sociedade Bíblica Trinitariana, que também teve ação em Portugal. E depois a questão das versões continentais, ou as chamadas versões católicas romanas, que têm a ver com a circulação no continente europeu de versões da Bíblia traduzidas a partir da Vulgata e não dos originais, o que era muito comum entre o que a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira fará completamente normalmente. Portanto, vai haver um respeito pela eclesiologia, dirão eles, de cada um dos países. Portanto, se neste país é utilizada a versão católica, chamada versão católica romana, utiliza-se a versão, por uma questão prática, a versão católica romana, e muitos dos subscritores da Sociedade Bíblica, portanto, obviamente, quem financiava a sociedade, considerará que isso era um atentado à sua posição, portanto, e até retirará o apoio à sociedade nesse contexto. No entanto, a sociedade nunca abdicará de circular essas escrituras. Devo dizer que a primeira, como veremos, a primeira versão que a sociedade editará em português é de João Ferreira de Almeida, mas durante a maior parte do século XIX, a versão de António Pereira de Figueiredo, que a sociedade também edita, sobrepõe-se em volumes muitíssimo mais à de Almeida, com circulação em Portugal. O mesmo acontecerá, também devo dizer, no Brasil, que isto seja no princípio da ação da sociedade no Brasil nos anos 60. Portanto, procura-se ainda referir esta questão da Parent Society, que apesar desta, não é necessária, com esta questão da singleness e da catolicidade, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira nunca abdicará de um controle sobre todo o movimento que a partir de si se desenvolve, autodesignando-se muitas vezes como a sociedade materna, não é? No nosso caso, a sociedade materna, portanto, dizendo que nunca abdicará de dizer que todo aquele movimento nasceu a partir de si, e também nunca abdicará de um certo controle que vai exercer sobre essas sociedades. Ora, em relação às primeiras intervenções em Portugal, o mais importante que eu quero dizer é que muitas vezes a sociedade bíblica, o início da sociedade bíblica em Portugal é automaticamente associado à formação, ao estabelecimento formal da agência da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, que data de 1864. Estudos inaugurais do Timóteo já provavam, já indiciavam o contrário, e de facto a documentação corrobora completamente a posição do Timóteo, quer dizer, esmaga completamente qualquer tipo de hipótese que possa confirmar que só começou a sociedade a agir em Portugal em 64, portanto antecede em muitíssimo esses anos 60. É isso que eu quero que fique bem claro aqui nesta parte. No trabalho da sociedade, então, o projeto de distribuição das escrituras em português antecede
até essa distribuição das escrituras em português, as primeiras intervenções em Portugal e acompanha as primeiras ações da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, isto é, a distribuição da Bíblia em português em Inglaterra a portugueses antes de se chegar a Portugal. A pertinência da edição da Bíblia em português foi apresentada como um resultado direto das circunstâncias proporcionadas pelo desenrolar da Guerra Peninsular e se aqueles obstáculos, no fundo, os obstáculos resultantes do conflito militar na Europa que resultaram numa desaceleração do trabalho da sociedade no continente, no caso português aconteceu exatamente o contrário, porque as circunstâncias permitiram que os britânicos cá estivessem proporcionaram esse desenvolvimento e porque além disso a questão em Inglaterra da importância da presença dos portugueses nas cidades portuárias e o crescimento da influência dos britânicos, como eu dizia, nos territórios portugueses, ditaram então em 1809 a reimpressão em Londres do Novo Testamento, ainda não da Bíblia, ele não tinha a Bíblia, nenhuma versão lá de Almeida, portanto em 1809 a reimpressão do Novo Testamento de João Ferreira de Almeida, sendo que o português estaria sempre nesta fase inicial no conjunto das primeiras referências às edições em língua estrangeira por parte na lista das impressões prioritárias. Essas primeiras referências do arquivo à distribuição em Portugal continental, datam de agosto de 1810 e têm, vou começar rapidamente aqui, tem a ver com a questão, obviamente, dos capelães que estavam em Portugal durante esse período, que são aqueles nomes do Dennis, o Bristol, o Wallace e o Leggett, e a partir dos quais começa a trabalhar nos hospitais, no conjunto das Forças Armadas Britânicas, com os prisioneiros de guerra, de diferentes nacionalidades, os marinheiros e finalmente, no decorrer desses anos 10, com a população portuguesa. Também foram importantes nesse aspecto o Porto e o Arsenal de Lisboa, para contato com o estrangeiro e também, obviamente, com os portugueses. Portanto, potenciando essas vias, começou então efetivamente o trabalho da sociedade em Portugal através dessa rede informal de recursos humanos. Obviamente, durante este período não há agentes formais da sociedade. Depois é desenvolvido ao longo dos anos 20 por alguns daqueles nomes que ali estão, portanto, PAIN, que são ou da Royal Navy ou também capelães, um é tenente, um lugar de tenente, o outro é Royal Navy, é capelão, desculpem, o PAIN é capelão. E finalmente o Francis Ruffton, que está ligado a uma família que depois ficará conhecida em Portugal, como estão ligados ao protestantismo, e obviamente é o pai do primeiro agente da Sociedade Bíblica em Portugal, que também se chama Francis Ruffton. Não confundir, isto vai acontecer sempre que vai dizer da minha. Referir também, a partir então desses anos 20, o papel também dos comerciantes. Francis Ruffton era um comerciante. E depois de nomes como Edward Whitley, que está ligado ao Porto, também era capelão britânico, está nos anos 30, John Wilby em Lisboa e obviamente o nome absolutamente incontornável de George Borrow, que eu devo dizer estava determinado que viesse trabalhar para Portugal, não para a Espanha, mas depois eu agora não posso estar aqui a descrever, acaba por ficar em Espanha a trabalhar durante lá de anos, é uma das pessoas mais conhecidas, obviamente, ligadas a esse trabalho da sociedade bíblica. Dizer também que depois, a partir dos anos 30 e 40, há uma desaceleração daquele processo que é muito dinamizado nos anos 30 por este Whitley, no Porto. Ao contrário do que acontece, por exemplo, na Madeira, onde com nomes como uma mulher, será uma mulher a primeira a dinamizar, Mary Brownlee, e depois o Thomas Edwards, que serão seguidos pelo grande dinamizador Robert Kelly, que também terá uma ligação estreita com a sociedade bíblica, mas com o qual também, no final dos anos 40, acaba esse grande ímpeto da circulação. Eu queria, talvez passemos para a seguinte, só como é que isto resulta em termos de distribuição. Como podem, portanto, o azul escuro são os novos testamentos, que obviamente começam por ser o que mais se distribui, com um número menor de bíblias, e depois, a partir de quando começam a ser editadas as porções, começam também ali a surgir. Portanto, é muito não é propriamente estável, não é? O que surge ali naqueles anos 30 e 40 é muito resultado do trabalho na Madeira, mas também, obviamente, tem a ver com o trabalho no continente, mas é muito... devo dizer que
depois há um certo pessimismo durante aqueles anos 50, pontuado, no entanto, e que tem a ver, ironicamente, precisamente com a questão de Kyle. Portanto, as pessoas associam como um grande pioneiro do protestantismo em Portugal, mas que no caso da sociedade bíblica acabou por provocar um retrocesso do trabalho, precisamente porque as fontes demonstram que a partir da ação de Kyle e da sua fuga da Madeira, as autoridades foram como que alertadas para o trabalho da sociedade bíblica e a partir daí, como é absolutamente evidente no demográfico, de 46 a 47, há um grande retrocesso e mesmo no continente a sociedade bíblica sofre muito com isso. No entanto, é verdade que durante este período da década de 50 e 60, como também fica ali demonstrado, a sociedade bíblica não parou de trabalhar. E nas vésperas do estabelecimento formal da agência, a postura da instituição e dos seus colaboradores oscilava entre uma análise substancialmente pessimista, que tornaria quase até surpreendente da decisão da criação de uma agência em Lisboa, não fosse a prossecução de uma atividade contínua no terreno, que não só relativizava aquele negativismo, como de facto preparou o caminho para a colocação de um agente na capital do país. Eu devo dizer que esta ambiguidade, esta ambivalência entre um certo pessimismo e um grande ímpeto, assim, uma grande, dentro de projetos, esteve presente na história da sociedade durante longos anos. Depois do trabalho da sociedade bíblica, que já há décadas de existência, isto é uma coisa que estou permanentemente a encontrar, e de ter havido períodos em que se relatava um claro entusiasmo em relação à entrada das escrituras em Portugal, quer dizer, estes números estão... A sociedade e muitos dos seus colaboradores referiam-se reiteradamente à introdução das escrituras em Portugal. Portanto, depois de décadas em que já havia centenas de volumes a circular, havia sempre alguém que aparecia nos Açores ou no Porto ou que dizia: vamos introduzir as escrituras em Portugal, depois elas já tinham sido introduzidas há décadas. Como se de um fenómeno permanentemente inaugural se tratasse. Eles estavam conscientes, e mesmo depois do estabelecimento da agência, isto vai continuar a acontecer. Contribuiu também para a disparidade de algumas daquelas análises, portanto, daquele pessimismo e entusiasmo, e na existência igualmente persistente de uma interconexão entre os correspondentes da sociedade bíblica em Portugal, obviamente fruto também dos meios de comunicação da época, sobretudo até à criação da agência, mas também depois de 1864. Os colaboradores da instituição simplesmente desconheciam não só o trabalho desenvolvido pelos seus antecessores, daí sempre a questão da introdução, como a ação levada a cabo pelos seus contemporâneos. Portanto, havia um grande desconhecimento nesse sentido. O trabalho da sociedade não foi, pois, é isto que eu queria chegar, não foi encetado com o estabelecimento formal da agência no país em 64 e quer na sua componente continental, metropolitana, quer nos territórios atlânticos, portanto, Açores, Madeira e também devia incluir Cabo Verde, a distribuição dos volumes da sociedade antecede em muitas décadas aquela institucionalização que em larga medida se apresentará como um instrumento de reação já ao decréscimo de uma atividade dinamizada há já bastante tempo. Chegados a 1864, era já longa a lista, como vimos, de interlocutores e correspondentes da sociedade e, sobretudo, era já substancial o número de volumes distribuídos, como aqui se verifica. Está aqui comparado com daqui a 80 anos, vamos ver, não é quase nada. Podemos passar para os slides seguintes, faz favor. Isto para dizer, só para ser necessário distinguir, vou passar rapidamente, aquilo que é o trabalho de distribuição da Bíblia em Portugal do objetivo de distribuição da Bíblia em português. Não é? Portugal é uma coisa, outra coisa é a Bíblia em português. O mapa é difícil, mas são todos os sítios onde a Bíblia chegou até 1863, a Bíblia em português chegou, ou as escrituras chegaram em português, com a data da primeira chegada. Questões que envolvem uma escala completamente distinta e que correspondem a percursos autónomos. E durante esse período, entre 1809 e 63, a instituição foi responsável pela distribuição de volumes em português em todos os continentes. O investimento da sociedade na circulação dessas escrituras não se restringiu, portanto, ao Portugal metropolitano, nem ultramarino, antes acompanhando a diáspora portuguesa e a difusão do português no mundo. Podemos depois voltar aqui. Esta é a distribuição das escrituras em português fora de Portugal. Como podem ver aqui, depois eu também podia, quer dizer, o número de porções diminui, agora não posso, mas pronto, ainda é também bastante substancial. A importância de ambos fica clara na tradução quantitativa da distribuição das edições portuguesas, representa
orientada, onde cronologicamente os anos 20, reparem, os anos 60, destacam como consequência, claro, do trabalho da instituição nos contextos indiano, aqueles anos 20 é a Índia, não é o Brasil. E o Brasil depois nos anos 60. E tipologicamente os novos testamentos se mantêm como, no contexto metropolitano como objeto da maior circulação, podemos pensar com o seguinte, e do que as Bíblias e as porções. Passemos então à questão da consolidação já institucional, e podemos, peço desculpa, não deixei que isto é muito do capítulo que tem a ver com a estruturação então, da agência. Essa decisão de um agente para Portugal, nessa decisão pesam dois fatores fundamentais. Em primeiro lugar, a interpretação de um contexto político que era favorável a esse estabelecimento, e em segundo, importantíssimo, a necessidade de controlar a legislação que limitava a importação de volumes de livros impressos em português no estrangeiro. Portanto, obviamente, o que portava limitava muito a ação da sociedade bíblica em Portugal. Portanto, decide-se então fazer, e agora há várias outras razões, mas estas são essenciais, trazer um agente para Portugal e Portugal durante aquele período que eu trabalho, estes agentes que aqui estão. Portanto, Francis Rutten, este Francis, podemos vir ali, H, o filho daquele comerciante, a prudência, a paciência e a perseverança foram consideradas como, atentem, dificilmente atribuíveis a convertidos nativos, portanto os portugueses, estas qualidades eram dificilmente atribuídas a portugueses, e a valorização da capacidade intelectual de Rutten e o conhecimento da língua portuguesa, obviamente ele vivia cá há bastantes anos, resultou em 64 na escolha deste britânico para a coordenação da agência em Lisboa, onde pesou, obviamente, também o fator familiar. Devo dizer que era importante ele ser filho de Francis Rutten, mas ainda mais importante era ser filho de Ellen Rutten, que será uma mulher absolutamente incontornável na esfera do protestantismo em Portugal e também tem na relação com a sociedade bíblica. Tive uma postura cuidadosa e agora queria passar, porque eu quero chegar aos computadores e vou passar. Não, peço desculpa. Referir então que depois, ao reparar, todos esses homens são britânicos durante o período de Francis Rutten, devo dizer, também quem implementa o sistema de computagem, onde eu quero chegar. James Stegman é um comerciante e trabalhará conjuntamente, depois da saída de Rutten, com um comitê de cidadãos britânicos que viviam em Lisboa e que é instituído de alguma maneira para o controlar, porque ele não era provavelmente a personagem mais confiável por parte da sociedade bíblica, embora era um comerciante, portanto não estava ligado diretamente a nenhuma igreja, e depois será substituído por Robert Stewart, que era um ministro presbiteriano, está ligado à igreja presbiteriana, e também, para além de ter sido agente da sociedade britânica e estrangeira durante todo aquele tempo que ele pode verificar, estava também ligado à Sociedade de Tratados Religiosos e à Sociedade Bíblica Escocesa. Durante muito teve um papel absolutamente fundamental na consolidação da sociedade, é um dos homens mais importantes daquele período, substituído depois por Robert Morton, que também é filho de um outro Robert Morton, metodista, que depois, também está durante longos anos na agência, e depois tem ali o Guido Balmar, é o primeiro português, que está ali por uma questão de imensa consideração que eu tenho por ele, porque ele esteve lá durante 5 meses e foi rapidamente numa situação muito triste, depois substituído, por questões que têm a ver com problemas de saúde e também a maneira como a sociedade bíblica britânica, os britânicos lidaram com esse problema. Portanto, foi o primeiro português que esteve lá 5 meses, rapidamente substituído por Vallon, que é um suíço ligado à ação bíblica, que depois seria, já no período em que eu não trabalho, então, finalmente, este sim é verdadeiramente o primeiro português que está ligado à agência, o pastor Augusto da Almeida Esperança. Durante aquele período, em que de Robert Stewart, devo dizer, devo referir, durante o período de Tubman, confrontado com algumas dificuldades, a sociedade coloca a hipótese de unir as agências portuguesa e espanhola. O que acaba por não concretizar. No entanto, isso é depois concretizado precisamente durante o período de Stewart, mas sob, digamos, não quero dizer o domínio, mas sob o controle português.
Portanto, será Stuart quem ocupará esse cargo. Depois será quando chega morta à sociedade, é depois ocupado pelo espanhol, porque Morton também há dúvidas em relação à sua competência, que depois obviamente é reconhecida, porque ele está lá durante 30 anos. Essa união, quero dizer-vos, tem início em 1895, das agências portuguesa e espanhola. O Stuart está lá até 1902, portanto, até esse período é Stuart que dirige as duas agências. Agora, então, para chegarmos, em que é que, agora, como venha, quer dizer, a profissão é completamente diferente durante este período. Então, isto é a agência em Portugal, de 1864 a 1940, o total, eu já vos vou dizer, quando chegámos, eu fico sempre absolutamente, não digo surpreendida, mas é bastante reveladora. Na entrada, então, desse novo século, a sociedade desenvolvia em Portugal, ali na transição, e nesse período de consolidação, que será em grande medida feito por Stuart, eu já vou chegar a estes 3 ramos de trabalho: a atividade da colportagem, os depósitos, que são no fundo as lojas da sociedade bíblica, e lojas fixas, digamos assim, e o apoio digamos, evangelistas e às sociedades missionárias. Portanto, é sobretudo a partir de Stuart, que era um ministro presbiteriano, era um ministro da Igreja Presbiteriana, que essa ligação à história do protestantismo em Portugal é muito dinamizada por parte da sociedade bíblica. Podemos passar só para a questão também daqui, porque há uma alteração radical da tipologia, portanto, sendo que as porções, eu devo dizer que as porções ocupam a maior parte das vendas, as relógios pagais, obviamente, e as bíblias a menor parte. Podemos seguir. Depois, então, para chegar à questão então, da colportagem. Este sistema, que é da circulação das escrituras por vendedores ambulantes especificamente dedicados a essa atividade, chamados colporteurs, eu não sei se tenho escrevo colportores, é um O-R-E-S, é um aportuguesamento, é? A palavra é de origem, obviamente, francesa. O próprio sistema é de origem francesa, que foi na década de 20 do século XIX. Não é, portanto, de origem da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, é adaptado à sociedade. Tendo sido experimentalmente introduzido no Reino Unido nos anos 40 e ao longo daquele século definitivamente adotado e desenvolvido naquele contexto, onde se manteve, em Inglaterra, mantém-se a Revolução Francesa, o portador, os ingleses dizem portador. Não dirão assim com estes sotaques. Nos anos 50, a sociedade referenciará a uma adoção universal daquele mecanismo de distribuição, havendo colporteurs na Bélgica, Holanda, Alemanha, Suécia, Suíça, no leste da Europa, na Ásia Menor, na Índia, na Austrália. Portanto, em Portugal, as primeiras solicitações em relação à necessidade da implantação do sistema de colportagem começam logo com aqueles nomes que eu referi na década de 30, portanto, John Wilby e mesmo Borrow, e sobretudo o Whitley, aquele de Porto, que considerava que era imprescindível esse sistema, mas de facto ele só será adotado com a chegada do agente a Portugal e com o Francis Rushton. Estes homens, os colportores, foram estrategicamente colocados naqueles anos 60, em maioria nas cidades de Lisboa e do Porto, mas cedo se dirigiram também para áreas mais periféricas, situadas ainda assim preferencialmente no litoral do país, sendo que, apesar disso, se considerava que aquelas cidades eram não apenas espaços mais abertos, a questão das metrópoles mais litoral, mas também veículos através dos quais se chegaria depois à província. O caráter controverso da ação dos colportores, no sentido de persistentemente explotar reações bastante dispares e longe de serem unânimes, manteve-se desde 1868 até 1940. Portanto, gente a querer apedrejá-los e gente a querer comprar as bíblias existe durante o período inteiro. Podemos, porém, detectar ciclos de maior e de menor oposição, naturalmente com efeitos ao nível do maior ou menor sucesso e de eficácia da sua atividade ao longo da história da sociedade. Aquele processo de organização e estruturação do sistema foi inicialmente marcado por importantes questões de segurança. Portanto, o reconhecimento daquela atividade como sendo perigosa, a palavra não é minha, não é da sociedade e dos agentes, determinou que Rushton inicialmente os fizesse viajar a pares para efeitos de segurança, para se protegerem, para encorajamento mútuo, um método
depois foi sendo abandonado ao longo da década de 70 e 80, mas que curiosamente seria recuperado durante o período que antecede a Primeira República e nos primeiros anos da República, quando eles voltaram a ser bastante, digamos assim, atacados, sobretudo no Minho e no Douro, por razões já bastante diferentes daquelas que, algumas razões semelhantes pela questão antiprotestante e outras vezes por razões completamente opostas, que era por serem religiosos, por serem associados à Igreja Católica, ironicamente associados a serem acusados de serem jesuítas e, portanto, serem atacados por tudo e mais alguma coisa. A consciência do envolvimento de uma atividade perigosa, então, definia uma postura discreta e cuidadosa, à qual se justapunha também uma capacidade de persistência, portanto, voltar ao mesmo sítio várias vezes, combater essas coisas. E, portanto, se nas primeiras décadas de trabalho existiam nos relatórios anuais o cuidado de nem sempre identificar os computadores e, sobretudo, não identificar os circuitos percorridos, portanto, o que está ali a pagar, os nomes não vêm, e o que está ali a pagar, reparem, a carta do patrocínio diz que é um computor da cidade do agente, e depois o que vem publicado no relatório não vêm os nomes dos sítios onde ele for. Não vem o nome dele, nem vem o nome dos sítios onde for. No final da década de 70, já com o Stuart, podemos passar à frente da agência, os relatórios começa a inverter-se, portanto, publicitavam não só as listagens dos computadores, como as respectivas áreas de trabalho e vários outros pormenores, como aqui se verifica, portanto, onde é que estavam, o que é que faziam, com quem é que trabalhavam, e ainda mais depois da década de 80, podemos passar, com ainda mais, portanto, os anos de serviço, as semanas de trabalho, as vendas, com o que é que cada um vendia. E ao longo das primeiras décadas da agência, as secções dos relatórios anuais dedicadas a Portugal apoiavam-se muito fortemente na reprodução dos testemunhos dos computadores, em grande medida, porque também era aí que se fazia nos relatórios dos próprios agentes, que depois eram, às vezes, quase textualmente reproduzidos nos relatórios da sociedade. Fruto também daquela consolidação do sistema, ilustrado através de mecanismos como estes, foi também depois da década de 20, isto para demonstrar a diferença entre aquele anonimato inicial e depois a realização, já no século XX, das conferências nacionais dos computadores, quer dizer, completamente publicitárias, e onde envolviam centenas de pessoas, não centenas de computadores, porque eram só dezenas, mas centenas de pessoas, até numa estrutura muito semelhante àquela que depois adotará o Congresso Bíblico Português. O Congresso é feito de uma maneira, agora não posso descrever, mas é muito semelhante àquilo que se fazia nestas conferências de computadores, às vezes até ibéricas. Portanto, chamam-se pessoas a falar, preleções, não sei o quê, orações, essas coisas todas. A questão depois do computador mais estritamente trabalhador. Eu acho que estas coisas que são interessantes. Como é que se fazia o recrutamento destes funcionários? Como é que eles eram captados? Em primeiro lugar, pela via, obviamente, da oferta do trabalho no âmbito da venda ambulante da literatura. Portanto, pessoas que vendiam, obviamente, inicialmente a sociedade, não existiam computadores antes em Portugal. Depois também a circulação de funcionários nos circuitos ibéricos, nos circuitos espanhol e brasileiro. Portanto, ir buscar pessoas de fora de Portugal. E depois a própria atividade da sociedade bíblica foi, ao longo das décadas, gerando ela própria comportores. Portanto, pessoas que se tinham convertido, de alguma maneira, pela leitura, por ter comprado uma Bíblia, depois transformaram-se em comportores. E, além disso, um intercâmbio entre as várias sociedades que trabalhavam em Portugal. A escocesa, a Sociedade de Tratados Religiosos, trocavam também comportores. Depois ainda da questão do comportor trabalhador, a questão da produtividade, essencial. Estes homens eram avaliados essencialmente com base na sua produtividade. Estes gráficos mostram, claro, aquilo é o número de comportores, aqueles falhas que estão ali, são antes, eu não tenho o número exato, e a questão das vendas. Certo que aquilo oscila entre, digamos, 4 a 13 comportores, fica claramente demonstrado que não é por haver mais computadores que há mais vendas, investe-se claramente num grande grau de especialização dos computadores. Portanto, quando finalmente estabiliza, este gráfico estabiliza o número de computadores, quando são escolhidos homens que são bons naquilo que fazem, isso é claríssimo ali nos anos entre 1920 e 1920, e depois 1920 e 1940, aquele crescimento, são homens que são especialmente bons na atividade da computagem. Portanto, enquanto naquele período entre os anos 80 e 10 são precisos muita variação para manter, exatamente, venderem pouco e manter
depois a questão das estratégias de venda, portanto, vendas nas feiras e romarias, presença nos locais, por exemplo, de veraneio, ir aos sítios turísticos, vendas nos comboios, visitas, portanto, casa a casa, todas essas coisas, vendas, por exemplo, à porta das igrejas, à saída de missa. Esse pôr-se em causa, muitas vezes, ou até vendas em quartéis, a questão da autoridade, quando isso resultava, tinha uma eficácia enorme. Portanto, ir à porta da igreja e o padre dizer que não se podia comprar, e as pessoas comprarem, era só trazer mais pessoas para comprarem. O padre disse para não comprar, então vamos ainda. Muitas vezes isso acontecia. Depois nas fábricas, bancos, postos governamentais, nas prisões, vimos depois da República. E depois, demonstrar, passamos, qual foi mostrar as imagens? A questão depois, só eu queria relacionar com os gráficos anteriores, estes são os dos comportadores mais produtivos da sociedade bíblica, durante aquele, portanto, eu queria demonstrar-vos, durante aqueles anos 80 que eu ali mostrei, este homem, este Joaquim Figueiredo, trabalhava aquela extremadura beira-baixa natural, durante muitos anos restringe-se à questão do litoral e a Coimbra. Ele vende aos estudantes de Coimbra. E reparem, como isso é claramente, aquelas percentagens que ali estão, ele vende, naquela altura existiam cerca de 10 compradores, ele vende 26%, 25% do número de Bíblias anualmente, que é muitíssimo. E a Bíblia é a coisa mais difícil de se vender. É um número absolutamente impressionante. Sendo que depois as porções são muito. Portanto, este homem fica lá a trabalhar durante 20 ou 30 anos, com os seguintes. Desculpa, só. Este trabalho, por exemplo, Luís Gonçalves, em todos aqueles locais, mas especializa-se na área da Figueira da Foz, onde trabalhava sempre no verão e ia vender a todos os turistas, que lá estavam a mesma coisa, com números também. Aquelas percentagens têm a ver com o total das vendas da comportagem, não com e trabalhavam, são os que trabalham mais, são 52 semanas de trabalho por ano, sendo que há outros que trabalham 20 semanas, ou que trabalham tipo, em part-time. E um último patrocínio Dias trabalhava na Madeira e estes números mais pequenos correspondem já ao final, estes são os últimos 10 anos numa carreira de 30 anos, eu trabalhava essencialmente nesta altura nas ilhas, portanto isso resulta desses dois fatores. Com a consolidação do sistema de comportagem, estes trabalhadores desenvolveram graus de especialização consideráveis que não se restringiam só ao facto de estarem ligados a uma área geográfica, portanto, este ir para Coimbra ou este ir para. Mas também a adaptação que se desenvolvia em relação aos estratos populacionais, a setores profissionais ou ambientes societários. Isto é, imaginem, um era antigo guarda, ia muitas vezes aos quartéis, acontece muitas vezes o que diz, é uma pessoa mais pobre, com mais dificuldades, portanto tem muita facilidade em trabalhar naquele bairro, porque as pessoas têm muitas dificuldades, ou por oposição, é de uma pessoa de uma família, naquele sítio ali de Lisboa, naquele bairro, onde há a classe social é mais elevada, ele sabe falar com as pessoas, pronto, isso era muitas vezes apontado. Devo dizer também que o sentido de missão, que depois é muitas vezes associado a estes homens, portanto a questão da militância cristã é uma coisa que se vai construindo. Portanto, inicialmente havia homens que vendiam Bíblias que não faziam a mínima ideia dos conteúdos da Bíblia. Portanto, não sabiam o que está em clara oposição depois com aqueles que nos anos 10, 20 e 30 do século XX estão a explicar às pessoas os versículos e a coisa. Inicialmente havia homens que nem sequer sabiam, todos sabiam ler, mas alguns tinham alguma dificuldade, mas nem sequer sabiam o que é aquilo que correspondia. Portanto, a ambivalência, depois também queria referir, da recepção deste trabalho, resulta no facto de eles serem, era isso que eu queria dizer, o que inicialmente até tem grande problema quando os confundem, geralmente a acusação é sempre não deles serem protestantes, eles venderem livros protestantes. Às vezes também há acusações, por exemplo, de venderem relíquias, confusões, não é acusações, é confundi-los com vendedores de relíquias ou de mas essas acusações ligadas ao catolicismo vão-se perdendo ao longo do século XIX e depois são recuperadas nas vésperas da República com uma componente pejorativa muito pior. Portanto, eles passam a ser atacados nos sítios, como eu dizia há pouco, por serem os protestantes e estão no Minho e no coisa, depois chegam ao Alentejo e são atacados por serem os Jesus ou uma feira. Então, há uma situação, por exemplo, que acontece, acho que é em Vila Real, em que chegam, já depois da República, chegam uns militares
querem mandar buscar as coisas que ele tinha na feira, os livros todos abaixo, e dizer assim, pois nós fomos a outro sítio, onde andavam lá uns a vender livros religiosos, e eles têm que explicar, não, mas nós não somos jesuítas, nós somos protestantes. Então a partir daí tiveram guarda, todos os dias eles iam lá protegê-los. Eles tiveram que se defender dizendo que eram protestantes. O mesmo acontece com acusações de, simultaneamente, de serem monárquicos, de serem republicanos, de serem maçons, de serem comunistas, de serem bolchevistas, de serem tudo, portanto, congregavam na sua imagem, na sua representação, um conjunto um tipo de oposição, também muito associado a uma certa indefinição da sua imagem. Dizer ainda que devia acrescentar aqui ao caso absolutamente excepcional, por favor, da Bible Woman, que é um único caso, que trabalha durante este período, é absolutamente revelador. Não se chama, é outra palavra muito fácil de traduzir em português, mas é muito revelador, não é? O facto deles não se chamarem comportora, e de chamarem uma Bible Woman, trabalha especificamente em Lisboa, eles dizem muitas vezes como uma funcionária não assalariada, porque ela não recebia, não era paga pela Sociedade Bíblica, mesmo por uma organização, pela Female Bible Association de Londres, e não era supervisionada por Stuart, era supervisionada pela mulher de Stuart. E trabalhava em Lisboa exclusivamente em hospitais, nas prisões e na venda porta a porta. Devo, no entanto, dizer que nessa venda pública, nos hospitais e nas prisões, ela tinha acesso tanto aos doentes como aos prisioneiros do sexo feminino e masculino. Como podem verificar, é também impressionante o número de Bíblia, de Novos Testamentos em relação às porções que conseguia vender. Mesmo os números, em termos absolutos, são impressionantes os que ela vende. Referir, então, o último, podemos só agora passar pelas últimas imagens que eu tinha, que é só para demonstrar a importância também da colportagem durante este período na relação com os outros eixos de distribuição entre 1864 e 1940, que é obviamente esmagador, não é? A importância dos colportores. Em relação aos depósitos, como eu devo dizer, existiu desde os anos 60, desde o estabelecimento da agência em depósito em Lisboa, e depois dos anos 80 e 90, tentaram estabelecer-se depósitos no Funchal, em Ponta Delgada, no Porto e em São Vicente, em Cabo Verde. Mas foram experiências que duraram alguns uma década, outros apenas alguns anos, e também, sendo verdade também que o propósito dos depósitos era diferente daquilo da colportagem, não era fazer vendas em massa. Eu tenho aqui, depois somei, queria dizer-vos, entre 1864 e 1940, isto dá um total, esta distribuição, 2.941.000 volumes. Este silêncio é completamente. Eu depois posso explicar o que é que dizem. Passamos então só aos últimos, para não querem ver então com a questão dos depósitos, sendo que Lisboa vendeu sempre muito mais do que todos os outros. A Madeira também houve ali uma altura nos anos 80 em que conseguiu fazer vendas consideráveis, mas era muito à custa dos estrangeiros que estavam também na Madeira, e também dizer que nos depósitos é completamente diferente a proporção das porções vendidas em relação. Não, desculpa, também é diferente, não, mesmo assim das porções vendidas em relação aos Novos Testamentos e à Bíblia. Isto quer dizer, vendem-se mais Bíblias nos depósitos do que os compradores conseguiam vender. Para o seguinte, então. São os depósitos. Diga? São livrarias, são. Exato, os depósitos, mas eu referi, os depósitos foram criados com o objetivo de ser os lugares fixos da Sociedade Bíblica onde se vendiam os exemplares da sociedade, sendo que no caso de Lisboa o depósito funcionou também desde o início como a sede da sociedade, como os escritórios da sociedade e funcionar. No fundo, os depósitos era a loja da Bíblia e o escritório da Sociedade Bíblica Britânica, da Agência da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Também queria referir, mas não queria deixar que o português não é a língua exclusiva em que a Bíblia é distribuída em Portugal, é aquela em que mais se distribui, sendo que nos depósitos também há
Também, os depósitos tinham também essa função, portanto, de aprovisionar os estrangeiros, muito mais, obviamente, por os produtores. Isso restringe-se a alguns, obviamente, alguns volumes em castelhano e alguns ingleses ou franceses que encontrariam, são muitíssimo poucos. Estes números são muito. Eu só tenho esta informação para estes anos, mas ainda assim são reveladores. Sendo que é isso, é importante também esta função que os depósitos desempenhavam em termos do aprovisionamento dos estrangeiros. E por último, referir ainda à participação, este é que é mais acessório, podemos passar, depois da ampliação desta atividade, para além da questão dos depósitos, porque para além da questão da comportagem e dos depósitos, há depois a cooperação com os livreiros em Portugal, que começa desde logo, portanto, desde antes do estabelecimento da agência, procura-se colocar, Borrow fará isso, portanto, pôr os livros entre os livreiros, pois há muitos sítios onde não havia livreiros, portanto, eles não conseguem fazê-lo, depois através de iniciativas como a participação, desde o primeiro ano de 1981, que é a Feira do Livro em Lisboa, a Sociedade Bíblica tem um stand na Feira do Livro, que está presente em todos. Aqueles brancos são anos em que não têm a tipologia diferenciada das vendas. E depois também a questão absolutamente fundamental da imprensa, que acompanha todo da imprensa no sentido dos periódicos, que acompanha toda esta divulgação através do sistema de comportagem dos depósitos e dos depósitos, a participação e a divulgação através da imprensa, utilizada desde cedo como meio de publicitação pelos agentes e também como meio de ataque à sociedade, meio de defesa da própria sociedade e como meio de apoio ao trabalho da mesma. Devo referir também em relação aos depósitos, sobre os depósitos da Sociedade Bíblica foram originalmente, portanto, desde nos anos 60, com o Rufton, no Largo de São Paulo, os de Lisboa, no Largo de São Paulo, depois passaram para as Janelas Verdes, para o ex-convento dos Marianos, onde estava a igreja presbiteriana, depois passaram para a Praça Luís de Camões, onde é hoje, não é a Embaixada do Brasil, são os Correios, estavam lá, mas ainda está lá alguma coisa ligada ao Brasil, com o consulado, exatamente. Na altura já estava e agora, e depois, durante o período que eu trabalho, portanto, estava na Praça Camões, fica claro um aumento muito grande das vendas quando passam para lá de Camões, evidentemente. E depois passará então para a Rua Passos Manuel e depois para o José Estevão, onde está atualmente. Havia muito mais coisas que gostaria de vos dizer, mas até organizadamente, infelizmente não posso.